Cabanhas, bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar agora, Glauco, sobre um tema que está muito perto de nós, mas que pouco analisamos, refletimos sobre o aspecto ambiental e da saúde humana. É sobre as antenas de celulares nos topos dos edifícios ou em torres, localizados em bairros onde predominam mais as casas. A gente vai falar sobre esse assunto com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Vamos falar sobre esse assunto realmente bastante interessante, né? Comum aqui nos condomínios, a discussão sobre colocação ou não de antenas de empresas de celulares no topo aqui dos edifícios. Uma parte gosta porque barateia aí o condomínio, né? Já que o condomínio recebe dinheiro aí dessas empresas de telefonia. Uma outra parte tem receio de que essas antenas causem danos à saúde. Sei que você se debruçou aí nesse estudo desse tema e que conclusões que você chegou, Wagner? Qual o alerta que você faz aqui para a gente? Veja, Marilu, desde mais ou menos quando eu era conselheiro do CREA de São Paulo ainda, né, no começo dos anos desse século aí, já tem mais de 20 anos, nós tínhamos algumas reuniões específicas para tratar desses impactos à saúde, né, das antenas de telefonia celular. E houve um momento que a própria Organização Mundial da Saúde disse que isso não havia problema, etc. Mas em 2014, a OMS revê essa posição e diz que, de fato, nós podemos ter, sim, o desenvolvimento de, especialmente, doenças como câncer, né? Fundamentalmente no esôfago, também câncer de útero, câncer de mama, enfim, e câncer do pulmão, né? São as áreas mais afetadas, porque a radiação permanente, né, desse tipo de emissão que as antenas geram, ela acaba, assim, gerando uma maior fragilidade em todo o sistema imunológico da população do entorno. E uma pesquisadora de Minas Gerais, eu vou pegar o nome dela certinho aqui, a Dirza Condessa Dodge, né? Ela fez um doutorado muito interessante, que repercutiu bastante na ocasião, já em 2010, onde ela, estudando o caso de Belo Horizonte, ela detectou que numa faixa de até 500 metros, né, houve uma maior incidência de mortes por câncer, 500 metros do entorno da antena, né? E depois ela replicou essa pesquisa, ampliando para 1.000 metros, né? E ela detectou uma incidência menor de mortes, mas infelizmente também uma quantidade acima do que se encontra normalmente em termos de estatísticos, né? A partir daí, então, ela se envolve com um grupo de pesquisadores, né, envolvendo colegas da Fiocruz, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aliás, alguém há pouco dizia que querem fechar as universidades, a gente entende por quê, né? E publicou um artigo muito interessante, agora no começo desse ano, onde eles retomam essa questão, afirmando claramente, né, que numa faixa de 500 metros até 1.000 metros, nós temos aí uma maior incidência de câncer, inclusive envolvendo aí análises que foram feitas também em Israel, e retomando também uma decisão da OMS, como eu dizia, de fazer com que os estudos sejam mais aprofundados, né? Então, é preciso estar muito alerta, Marilu, porque nós estamos agora numa transição tecnológica discutível, mas enfim, né? Estamos caminhando para o tal do 5G, que vai intensificar enormemente a quantidade de antenas, né? Nós sabemos que o 5G, para ter toda essa capacidade que é anunciada, etc., de transmissão de dados de alta velocidade, ele aumenta a necessidade de antenas, e isso vai gerar uma movimentação muito grande no Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos. Você imagina uma metrópole como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, enfim, onde nós temos uma elevada densidade demográfica, e você aumentando a quantidade de antenas vão ter, de fato, aí uma maior incidência de problemas de saúde. E é evidente que nessa hora o ônus fica para o Estado, né? Porque o empreendedor ele não assume o custo e, em geral, vai dizer que a emissão não é ionizante, etc. Tem toda uma polêmica científica, mas que esse grupo do qual a professora Adilja trabalha mostrou que, de fato, há uma incidência assim, né? Eles mediram, quantificaram quanto de emissão sai, e ainda que seja reduzida, mas o problema, Marilu, é que essa emissão ela é permanente e constante. Por 24 horas ao dia, as pessoas estão recebendo essa ionização, ainda que possa ser mínima, mas quando você tem uma emissão constante, isso evidentemente fragiliza. Ainda mais numa situação que nós estamos vivendo agora, onde grande parte da população está confinada em suas residências, etc., enfim, né?
Então, além do problema de saúde, que é muito sério, né, o câncer, né, há também uma desvalorização, e aí é importante discutir para quem defende. Eu já participei em outro momento de uma conjuntura, que não é o caso de retomar aqui, mas de uma decisão de uma instalação de uma antena de telefonia celular. A síndica, na ocasião, dizia, não, mas vai baratear para todo mundo, o condomínio, etc. Mas aí alguém lembrou algo muito importante. Sim, mas vai desvalorizar o imóvel também, porque a presença da antena de telefonia celular faz com que os preços baixem, né? Então, você tem aí uma implicação de caráter de saúde e outra também de caráter econômico, né? Então, é um argumento que deve ser lembrado quando os condomínios vão, enfim, receber esse tipo de empreendimento. É claro que, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade muito grande de regulamentação, né? A gente sabe que a Agência Nacional a Anatel, ela é a responsável pela regulamentação em caráter federal, mas a decisão acaba ficando na escala de cada município, Marilu. Então, aí você tem, de fato, uma pulverização de normas, né? E muitas vezes alguns municípios são mais complacentes que outros em relação, por exemplo, à altura da antena, etc., né? Existem estudos também que mostram com muita preocupação que antenas próximas a edificações escolares, né, ambiente escolar, por exemplo, também gera muita preocupação, porque a criança está em desenvolvimento, enfim, e especula-se também, né, já com alguma maior, diria, com alguma capacidade de afirmação de algumas questões já, de que, de fato, isso pode afetar também o desenvolvimento de crianças. Então, por exemplo, antenas junto à escola deve ser permanentemente proibido. Em geral, o que as empresas de telefonias fazem? Elas instalam, seria um tipo de alvará, seria um tipo de cuidado, né, até que a população do entorno perceba, enfim, né, se mobilize e ingresse aí. No caso de São Paulo, você tem aí o aplicativo 156, enfim, há outras possibilidades de você ingressar pedindo a retirada da antena. Quando ocorre a fiscalização, isso às vezes leva até um ano, né? Lamentável dizer isso, independente de pandemia, tá? Isso é um tempo médio. Você tem, então, a constatação de que aquela antena não tem alvará, etc., muitas vezes não foi regulamentada, e aí, então, ela é retirada. E dessa modo, as companhias de telefonia elas estão sempre buscando novas alternativas de instalação de antena também, né? Você pode perceber, não sei se você... Eu observo isso com alguma regularidade, até pelo hábito de olhar a paisagem, mas a gente vê que as antenas elas vão migrando pela cidade, né? Porque elas incomodam, e aí, então, tira daqui, passa para lá, etc. Você passa a ter aí quase que uma distribuição, digamos assim, dos danos, né? O que não é nada bom. Agora, você vai dizer, bom, então não temos mais telefonia celular, acaba com o celular. Não, não se trata disso. Se trata de você ter uma regulamentação mais adequada que concilie os impactos à saúde humana, que não são pequenos e são muito graves, né? Isso implicaria, certamente, você ter antenas com uma elevação maior, né? O que vai, certamente, onerar o custo. Por exemplo, existem situações onde você tem prédio com 4 andares, nem isso, né? E uma antena instalada, ela está irradiando para todo o entorno, né? Por exemplo, você tem um sobrado, você está recebendo diretamente, diuturnamente, esse tipo de emissão. Isso não pode ser, isso é inconcebível, nesse caso é inconcebível. Antena também junto à unidade escolar, você está do outro lado da rua, tem uma antena, também isso é inconcebível, né? Não dá para ter esse tipo de ação, por exemplo. E a gente assiste em São Paulo, né, infelizmente, situações dessa ordem, né? Enfim. Então, são situações, Marujo, que a gente tem que estar atento, tem que estar divulgando, né? Assim como a gente tem aí um importante trabalho da CEL, da Larissa, de divulgar os males que os agrotóxicos trazem para a alimentação, tem um mal também muito sério que a gente não vê, né? A radiação, ela penetra, você não percebe, assim como você ingere o alimento com agrotóxico, você também não percebe, mas a ionização você não precisa nem comer, basta estar junto, estar próximo, o que é muito preocupante, né? E isso tudo vai se acumulando e, infelizmente, ao final dos tempos, né, você acaba tendo aí uma dificuldade maior. Inclusive, é bom lembrar também que não apenas nós humanos somos afetados, né? Animais também, gatos, cachorros. Nós sabemos que hoje, devido até à própria pandemia, muita gente acabou adotando animal, enfim, eles também estão sujeitos, infelizmente, a esse tipo de contágio e de problema de saúde. E, Wagner, não tem licenciamento ambiental para autorizar essa colocação de torres, de antenas? Marilu, é preciso cumprir uma série de requisitos, né? Como eu dizia há pouco aí, a capacidade de transmissão, a altura, o entorno, né? Enfim, mas em geral, os empreendimentos são realizados sem esse tipo de pedido, né? Eles instalam a antena lá, de um dia ou outro aparece uma antena,
Aí, quando a população percebe que ela está em operação, a fiscalização vai lá e fala, não posso fazer nada porque já está em operação. Mas ele não tem alvará. O que eles fazem? Eles autuam. E aí, então, o condomínio, enfim, quem quer que seja, tem que entrar com um pedido de alvará, que normalmente é negado, porque está completamente fora da lei, né? Mas nesse período todo ele ganhou aí o aluguel, né? Especula-se em torno de 10 a 20 mil reais por mês, ao longo de um ano, 10 meses, enfim, ele acabou tendo um ingresso que de alguma maneira, enfim, pode ser vantajoso a ele, mas não é para o entorno da população que vive junto ao empreendimento, né? Então, sem dúvida, é uma maneira de operar, isso é preciso ter clareza, né? É um cenário de injustiça ambiental, se nós formos discutir em termos mais conceituais e teóricos, nós estamos, na verdade, difundindo aí impactos, né, para o bem-estar, no caso específico, do empreendedor e da companhia de telefonia celular. E aí não é uma ou outra, tá? Não é o caso de citar uma ou outra, porque todas operam dessa forma, infelizmente. Exato, agora poucas pessoas se dão conta disso, como você falou, é uma questão aí que é invisível, que a gente não vê e que está realmente fazendo danos à nossa saúde. Agora, como resolver essa equação, Wagner? Quer dizer, todo mundo usa celular, né? Todo mundo precisa do celular e você também, todo mundo, claro. E como que vai ser resolvida essa equação, Wagner? Porque tem uma questão que é muito importante, que eu já ouvi algumas palestras da doutora, deixa eu pegar o nome dela direito, que é um nome um pouco diferente, a Dilsa, né? E ela tem dito algo que é muito importante. Nós temos que ter cuidado e um pouco mais de parcimônia no próprio uso do telefone celular, né? Então, por exemplo, não deitar com o celular no mesmo ambiente que você vai dormir, por exemplo, é desnecessário. Eu sei que tem gente que até assiste televisão deitada, trabalha com o celular do lado, enfim. Mas são recomendações mínimas, né? Ela, inclusive, é mais radical, ela recomenda até que a própria antena de Wi-Fi seja desligada, simplesmente, né? Que a gente deveria voltar a usar a internet por cabo, por exemplo. Enfim, são situações que talvez devemos até chegar nesse nível, né? Mas, independente disso, quem está no entorno de uma antena, isso independe do uso do celular, né? Ele está para que outros possam usar o celular, inclusive 24 horas, né? Ele está exposto a uma situação de risco. Então, o que nós temos que fazer? Seguir as normas. Ela mesma foi assessora na Suécia para a regulamentação das antenas, né? Então, você tem sim que ser mais exigente na hora de instalar esse tipo de equipamento, né? Isso implica necessariamente você ter uma torre mais elevada com um padrão de radiação menor, e é possível mensurar isso. Em termos com testes laboratoriais, ela é engenheira elétrica, inclusive, né? Por isso que ela fez esses, não vou entrar aqui em detalhe de quantos dias, etc., porque ela mediu, porque não é o caso, mas está nos trabalhos que ela publicou. E ela mostra claramente que existe sim, né? Experimentação científica, foi comprovado, há uma radiação. Então, o que fazer? Antenas mais altas com menor capacidade. Isso deixa mais caro? Deixa mais caro, né? Evidentemente para as companhias de telefonia celular, porque elas vão ter que ter mais antenas. Isso implica em manutenção, isso implica em geral, eles têm acoplado ali um gerador para manutenção de energia, em caso de falta de energia do sistema elétrico, enfim, é um custo maior a eles, e é evidentemente que eles não querem ter esse custo maior. Então, eles não têm o custo maior e o Estado fica com o custo de cuidar de quem desenvolve câncer, né? Além do que, evidentemente, a população afetada sofre duplamente, como eu dizia, você tem exposição maior ao câncer e tem desvalorização dos imóveis. Então, é sempre um alerta. Quando o síndico quiser, eu quero botar aqui que vai baratear, alguém tem que lembrar, né? Olha, mas vai desvalorizar o imóvel. Então, é uma conta que precisa ser melhor equacionada, né? Às vezes, o alívio de curto prazo pode representar no longo prazo uma desvalorização do imóvel que é muito pior. Perfeito, a gente está aqui com algumas manifestações no YouTube e realmente o pessoal está orientando aqui, sugerindo que a gente ouça mais especialistas, aprofunde, né, esse tema, que é de extrema importância. O pessoal está aqui chamando a atenção. Wagner, eu agradeço muito aqui a sua participação, obrigada por trazer esse tema aqui, que está tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né, das pessoas. Muito obrigada, viu, Wagner? Como sempre, uma satisfação, Marilu. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.